São 6h15, acaba de marcar o sinal eletrônico. Vamos saber do Samuel Venâncio se apareceu algum sinal de mudanças no Cruzeiro por parte do técnico Rogério Ceni. O que apareceu foi mais um protesto da torcida. Fala, Samuel. Pois é, Manuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. O dia a dia do Cruzeiro está dividido agora entre protesto e entre trabalho de Rogério Ceni, ele que vai ajustando os ponteiros para o compromisso diante da equipe do Palmeiras sábado às 7h da noite. A informação, Emanuel, é que o Rogério ainda não deu uma sinalização do time que vai começar sobre mudança para encarar o Palmeiras e vai fazer isso amanhã e sexta-feira. Os dois últimos treinamentos e vamos ver o que fará o Rogério Ceni. Daqui a pouco até quero trocar uma ideia com o Léo Figueiredo pra gente imaginar, porque depois de toda aquela entrevista coletiva, daquele tom muito forte na entrevista, o Rogério tem que mudar o time, né? Eu acho que não faz sentido ele continuar com o mesmo depois de falar aquilo tudo na coletiva. Agora, é importante o Rogério Ceni comunicar as suas alterações, as suas ideias ao Thiago Neves, porque senão ele vai ficar com raivinha, porque ele conheceu a escalação poucas horas antes da partida. Cuidado, Rogério Ceni. Agora fala o Léo Figueiredo. Emanuel, o Rogério precisa de fazer mudanças, a análise do Samuel é a mesma da minha. Depois de numa entrevista coletiva você colocar que se você não tiver respaldo para mudança, você não vai ficar. Porque foi isso que o Rogério disse, que ele não ia assumir a bronca toda sozinho, que ele não vai ser escudo de ninguém. E ele não está errado. Eu já citei isso aqui. Diferentemente do Fábio, que vai encerrar a carreira no Cruzeiro e que vai ter na história como jogador que esteve mais em campo com o Cruzeiro, como ídolo, o Rogério não é nada do Cruzeiro. Se o Rogério estivesse no São Paulo, eu acho até que ele teria mais paciência, que poderia entender o lado do clube. Ele está sendo profissional e ele está certo. Ele está certo. Se em pouco tempo, se em um mês, deu um mês, né, Samuca, que o Rogério está aí. Quase um mês. Se em um mês ele já viu que precisa de mudanças radicais, tem que mudar. Ele nem deveria, na minha opinião, precisar expor aquilo numa entrevista coletiva. Sabe? Não tinha que chegar nem a esse ponto, não. Tinha que chegar só, tô tirando fulano tá isso. Quem da diretoria do Cruzeiro vai cobrar, gente? Ninguém da diretoria do Cruzeiro se apresenta para dar resposta para a torcida. Ontem foi aquele vídeo patético do presidente do Cruzeiro. Pelo amor de Deus, sério. O time na pior crise da história, a torcida fazendo protesto pelo 3º dia seguido. E o presidente faz um vídeo no YouTube, cheio de corte, parecendo vídeo de YouTube, de adolescente. Pô, vai pra entrevista coletiva. Ah, mas o presidente do Cruzeiro não fala tão bem, não se expressa. Então por que ele virou presidente do Cruzeiro? Então, não, é hora de se resolverem as coisas. Então, vai dar carta branca pro Rogério? Então que o Rogério realmente faça mudanças, porque a partir de sábado ele também vai ser cobrado. Porque se com carta branca ele não conseguir melhorar nada no time, é o trabalho dele que começa a ser contestado. Pô, você quis mudar, não deu certo? Aí a bronca começa a ter responsabilidade dele também. Ô Léo Figueiredo, Samuel Venâncio, mas há um perigo à vista. Se houver modificação muito profunda no Cruzeiro, ele pode pagar um preço de, primeiro, não ter tido tempo para treinar esse novo time, vamos chamar assim, novo time. Em segundo lugar, o adversário é o Palmeiras, subindo no Campeonato Brasileiro e jogando em casa e mais do que nunca agora brigando pelo título brasileiro. E depois é o Flamengo. Mas na entrevista coletiva ele disse: nós podemos sofrer aí nos próximos 2 jogos. Exatamente. Mas eu preciso fazer mudanças. Então, o torcedor sabe, Emanuel, vamos falar uma coisa sem hipocrisia aqui. Se o Palmeiras ganhar no sábado, totalmente normal, não é? O Palmeiras tem um time muito forte, jogando em casa, o Cruzeiro tá em crise. Com menino ou sem? Com menino ou sem. Se o Cruzeiro perder pro Flamengo, que hoje é o melhor time no Brasil, é normal, o Cruzeiro cheio de problemas. Então os próximos 2 jogos não servem de parâmetro para as mudanças do Rogério. Mas seria bom que elas já começassem a acontecer para que o time fosse ganhando outra cara, outra maneira de jogar. Mas esses 2 jogos aí, numa boa, isso aí é carta branca. O que vier de ponto nesses 2 jogos tá lindo.
eu vou discordar do relator. Eu não acho normal o Cruzeiro perder pro Flamengo, perder pro Palmeiras, chegar aqui e dizer, não, é normal perder pro Palmeiras em São Paulo, é normal perder pro Flamengo. Isso não existia antes do futebol e na história do Cruzeiro, Mas os dois times são muito melhores que o Cruzeiro hoje, Manuel. O Cruzeiro, não posso mentir, ué. O Cruzeiro tem que ser parada para o adversário em qualquer lugar, contra o Boca no La Bombonera, contra o River em Buenos Aires, tem negócio de perder, foi normal não. Só que o momento do Cruzeiro, agora vamos reconhecer, não é dos melhores. Essa crise fora do campo, essas manifestações, essa omissão do presidente, desapareceu, fica falando através de redes sociais, não se comunica com a torcida do Cruzeiro. O torcedor e a torcedora do Cruzeiro estão muito preocupados com a situação, pagamentos, como é que não adianta a pessoa, no caso aí, ele que exerce o cargo máximo no Cruzeiro, falar e não receber perguntas. Uma entrevista coletiva vai permitir a ele dar as respostas que a torcida está interessada em saber. Presidente, como é que tá essa situação? Como é que tá a situação do Mineirão? Como é que tá a situação na FIFA? Tudo isso é para o presidente responder. E também não adianta botar preposto, botar o Marcelo Djan para tomar tiro aí. Não. É a palavra do presidente do Cruzeiro. Essa é a situação de um momento, é o que a torcida está aguardando. Agora, o que o Rogério Ceni vai fazer, que está na cabeça dele e que possa melhorar o Cruzeiro, ele não está entrando no futebol hoje. Ele assistiu futebol, tô falando assistiu porque ele era goleiro, né? Ele ficava vendo. Teve treinamento de grandes treinadores do futebol brasileiro. O Rogério Ceni passou por eles. Assistiu palestra, preleções, treinamentos. O Rogério Ceni não é novo no futebol. É novo talvez como técnico, mas tudo isso vai ter que ser demonstrado no que ele vai fazer. Amanhã já é quinta, o jogo é sábado. O prazo é muito pequeno para fazer um choque de gestão no Cruzeiro, porque também não tem muito jogador para entrar no time nesse momento não, Samuel. Quem está esperando vaga? Quem que o Rogério Ceni apostaria para mexer, para sacudir o Cruzeiro? Pois é, o que teve de novo lá esta semana, Emanuel, o Jadson volante, que é um garoto que foi comprado aí do esporte. O Rogério Ceni, naquela entrevista que ele deu aqui para Itatiaia no Bola Premiada, ele falou que esse Jadson é um volante muito dinâmico, que ajuda o jogo, e o Jadson tá treinando lá esta semana inteira. Não sei se para começar já de cara, o garoto subiu agora do sub-20, nem sei se vai ser em definitivo. É a cara nova nos treinamentos do Cruzeiro. Agora, Léo Figueiredo, o Fábio não sai do time. O Orejuela volta. Chega amanhã e volta. Ele não vai seguir com o Edilson, né? O Orejuela vem da seleção com moral. Não. Continua que você tá indo bem. Por enquanto você tá indo bem, vamos ver daí pra frente. A zaga, ele pode voltar com o Fabrício ou seguir Léo com o Kaká, porque o Dedé ainda não volta. Acho o Fabrício mais preparado para um jogo desse. Pois é. Eu não sei se o Rogério, ele tá com isso na cabeça, e é até um questionamento a se fazer, se o Fabrício continuar no banco, porque o Fabrício, a maioria dos jogos ele atua pela esquerda, e o Léo também. Não sei se ele acha que isso é um empecilho ou se tá dando mais chance pro Kaká. Pois é, jogar do outro lado. Não, e o Fabrício também joga do outro lado tranquilamente. Na esquerda, o Dodô foi muito mal. Dá pra tirar os dois? Aí ele teria que lançar o Rafael Santos, que é jovem, tem 2 jogos apenas no profissional. Nessa aí ele tá perdoado da escolha que ele fizer. Pois é, aí poderia voltar o Egídio. O Henrique é o capitão, não sai. Agora, daí pra frente, eu acho que é tudo incógnita. Se o Robinho segue ali de volante, se segue com o Thiago Neves, David, Marquinhos Gabriel, o Pedro Rocha tinha ido pro banco, né? E acho que ele vai jogar com um centroavante, e se optar por um centroavante é o Fred, que com o Rogério, em 5 jogos marcou 3 gols. É o que pelo menos balança a rede, balançou marcando de pênalti contra o Grêmio, fez aquele gol contra o Santos e um lá em Maceió contra o CSA. Eu acho que nesse momento o Rogério tem dúvida nesse meio Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel.
Acho que são 3 jogadores técnicos e eu posso fazer meia culpa aqui, acho que todo mundo, porque a gente sempre imaginou um Cruzeiro tendo todos os jogadores de qualidade ao mesmo tempo, né? Pelo menos a maioria, mas isso não tem funcionado porque fisicamente eles não estão dando conta do recado. O Cruzeiro ficou um time muito vulnerável no meio. Então, para mim, a mudança vai ser aí. Não acho que ele vai seguir com o Robinho ali como segundo volante. O Robinho não tá dando conta de exercer essa função. Ele tem um passe bom, ele tá jogando mal, mas ele tem sim como fundamento um passe bom. Não dá para nesse momento jogar Marquinhos Gabriel e Thiago Neves. Os dois ainda por dentro nessa formação, não dá. O Cruzeiro precisa ser um time mais combativo. Um time que leve a bola na linha de fundo, e se vai jogar com centroavante, faça mais cruzamento, mas indo com a bola na linha de fundo. Aí você vai ter que ter 2 pontas, né? O Pedro Rocha, para mim, é o melhor que o Cruzeiro tem. Vamos ver. Esse time, bem ou mal, vai ter que aparecer amanhã no treino, porque amanhã já é quinta-feira, o jogo Exatamente. Não tem jeito de... Amanhã e sexta. De esconder, de adiar. Sexta-feira já seria uma temeridade. Você começar a montar um time na sexta-feira, tem que ser amanhã, rapidamente. O treino é fechado, Samuel? Sempre. Então, vamos ver Samuel Venâncio versão Rogério Ceni, porque com o Mano Menezes funcionava. Vamos ver, 6:26. Atenção, padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias. Você precisa comprar mais pagando menos, então compre direto da Nova Safra. Bacon fatiado Pamplona, 750 gramas, 16,59. Creme culinário Triângulo, 1 quilo, 6,49. Molho de tomate tradicional Bag Bonari, 2 quilos, 6,19. Compre pelo Televendas 3394-1500 pela internet ou visite as 2 lojas na Ceasa, na Nova Safra. Preço baixo é tradição. Emanuel, sobre os protestos, hoje teve um protesto até com muitos torcedores de organizadas e que não são de organizadas, mas eu vi lá o pessoal da Máfia Azul, da TFC, da Fanat Cruz, da Torcida Jovem, da Mancha Azul, do Comando Rasta. Muitas faixas e cânticos contra a diretoria, Wagner Pires de Sal, Itair Machado e também o Sérgio Nonato, pedindo a saída da diretoria. O torcedor está muito revoltado com toda esta situação, pedindo vontade também aos jogadores para tirar o Cruzeiro desta situação. E a gente até colocou nas redes sociais, o que chamou a atenção hoje é que um grupo de WhatsApp, eles até pediram para anotar o nome aqui, ó, Grupo Trem Azul, José Lucas, o Neiber, o Gustavo e o Eli. Eles levaram 2 faixas, uma delas pedindo saída de alguns jogadores e colocaram lá na porta da toca 12 garrafas de cachaça. 12? 12. Mas só jogam 11. Pois é, uma tava... Mas tem um que bebe 2. Eles colocaram lá essas garrafas de cachaça, falando para jogadores. E nesta faixa lá, o nome de alguns atletas, uns que gostam, outros que não. E esses torcedores, então, fica o registro aí dessa turma levando essa cachaça lá na porta da toca da Raposa 2. Essa manifestação é até bem humorada. Agora vamos falar sério aqui. O que não pode acontecer é a torcida se manifestar ameaçando passando da conta, né? De morte, ameaçando família, ameaçando furar pneu do carro, partir para a violência. Agora, essas manifestações, elas têm que comover a diretoria. Isso é importante. O torcedor mostrar a cara, ir cobrar da diretoria e às vezes dar resultado. Mais alguma, Samuel? E até sobre esta manifestação, Emanuel, totalmente pacífica. O pessoal lá, os jogadores até chegaram antes para evitar ali o contato, então tinha muito policiamento acompanhando e ficou nisso nos cânticos, a turma soltando foguete para cima, mas tudo dentro da normalidade. O protesto de hoje lá na Toca da Raposa 2. Pra gente fechar, Brasileiro Sub-20, Cruzeiro empatou com o América, o Ricardo Rezende tá com a turma aí no profissional, então ele tá com um time bem desfalcado, mas empatou 1-1, o Popó até desceu para esse jogo, marcou o gol do Cruzeiro subiu para a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro Sub-20, o jogo foi no Sesc Venda Nova, Cruzeiro tem 25 pontos e se classificam 8 para as quartas de final do Brasileiro Sub-20. Amanhã treinamento então, e a expectativa de que o Rogério comande um trabalho tático para começar a montar esta equipe do Cruzeiro. 6h30.
Deu aí o sinal eletrônico da Itatiaia. Daqui a pouco mais informações, notícias importantes na turma do bate-bola e como sempre, Itatiaia ligada no trânsito.